Bom dia, meus amigos. Hoje é dia 25/4/2021. Meu nome é Juca Junqueira Fleury. Sou neto do José Oswaldo Junqueira, criador de cavalos da raça manga larga, dito paulista, linhagem JO. E hoje eu vou falar sobre o teste de ancestralidade que foi feito pela doutora Laura Patterson, sobre o turbante JO, o cavalo mais conhecido do meu avô. Aquele cavalo de 1.700 filhos, numa época em que 1.700 era realmente 1.700, porque não tinha motoboy, a diluição de sêmen só veio no final da vida do turbante. Então, olha, o 1.700 é um número absurdo para a época. Bom, ancestralidade. Ancestralidade ou herança genética. O turbante foi comprovado pelo teste do DNA dele que ele tem a herança genética dele única e exclusivamente de animais de origem ibérica, que é o Alter, quando ele Alter do chão, o cavalo lusitano, o cavalo andaluz, é aquele cavalo que foi o formador da raça manga larga no Brasil. Na herança genética do turbante não tem traço de cavalos árabes, por sangue inglês ou outros cavalos de esporte ou tração. O que significa isso? Um alívio para mim? Não. O que eu acho mais importante nessa comprovação é que funcionou a seleção de indivíduos dentro de uma raça. Não é necessário trazer indivíduos de outra raça, outras características para a evolução de uma raça única. Não precisa, não é necessário. Bom, como que aconteceu tudo isso? Eu vou explicar, não em poucas palavras, porque poucas palavras não dá tempo de explicar, né? Mas eu vou explicar como que foi o início dessa criação e o início dessa orientação que o meu avô recebeu e tentou transmitir. Esta foto que eu coloquei do meu avô, ele está com 7 anos de idade, montado em um manga larga marchador. Como que a gente define marchador na época? Isso daqui é 1917, muito antes de formação de qualquer associação de criadores, etc. Bom, vamos lá. A seleção dos animais aconteceram de uma forma repetitiva. O meu avô apenas repetiu o que ele aprendeu com o Coronel Chico Orlando. Então, por quê? Por que eu digo isso? Porque ele era um criador de cavalo manga larga marchador que recebeu do seu avô Sancler Junqueira. E quando ele estava estudando em Campinas, em 1916, 17, quando ele estava aí com seus 16, 17 anos de idade, ele conheceu o pessoal de Orlândia, os parentes deles, Junqueira de Orlândia. Esses Junqueiras de Orlândia foram os primeiros desbravadores do sertão paulista. Aqueles que vão de peito aberto e tomam a primeira flechada, né? Então, esse pessoal
era um pessoal preparado, um pessoal que saiu de Minas com dinheiro, com condição de raciocínio. Então o que eles fizeram foi o seguinte: a vida em Minas era completamente diferente, porque eram fazendas em lugar montanhoso, não se existia grandes distâncias, era tudo pertinho. A caça ao veado, que era o esporte da época, era mais de ouvido, o cachorro que trabalhava lá tal, porque não tinha para onde fugir, né? Bom, foram para o sertão, região de Ribeirão, em São Paulo, terras planas, grandes distâncias, grandes áreas. O que eles precisavam? Que foram os animais que eles escolheram, os indivíduos pescados dentro da linhagem deles, os animais mais cômodos, mas com condições físicas de enfrentar grandes distâncias. O que significa isso? Quando você cria um gado num lugar muito espaçoso, longe um retiro do outro, você precisa ir a cavalo, né? Na época não existia outro transporte, ir a cavalo até aquele lugar para ver se está tudo em ordem, levar sal, levar medicamento. E como é que você faz se o cavalo for ruim, não for cômodo, for ruim de andamento? Não vai. Então, o que acontece? A seleção foi para os animais cômodos, para fazerem grandes distâncias. Bom, e lá, continuando o mesmo esporte que existia na época, a caça ao veado, o veado corria, ele tinha espaço para correr. Então o que acontecia? Tudo plano e longe. O cavalo tinha que aguentar, tinha que ter fôlego para aquilo. E tinha que ter estrutura óssea, estrutura muscular, estrutura de casco para aguentar aquilo lá. Então, esse manga larga, tido como paulista, foi forjado de forma que tenha uma conformação própria para a força e equilíbrio e um andamento cômodo, comodidade. Então, você junta esses adjetivos, você chega no estereótipo de um cavalo de sela internacional com a marcha trotada. Foi isso que eles criaram. Então, quando o meu avô saiu lá com seus 17 anos, foi até o Coronel Chico Orlando, lá, chegou lá, viu o Colorado e pá, caiu o queixo, como ele dizia na época, né? Falou: esse é o meu objetivo, criar um cavalo como esse. E falou pro Coronel Chico Orlando: pô, esse daí e tal, esse foi o melhor cavalo que você criou. Não, Montenegro, não sei o que. Começou a falar de um cavalo que tinha morrido. Meu avô: opa, espera um pouquinho, o cavalo que cobriu poucas éguas e morreu e tal. Meu avô pegou, ficou estudando aqueles pedigrees que existiam, estavam todos anotados, não tinham um cartório como tem hoje, mas eles tinham tudo anotado. E ali tinha uma sequência do trabalho que eles fizeram. Então, o meu avô falou: opa, isso é uma seleção de indivíduos dentro de uma raça, tá? Repetindo o sangue, uma consanguinidade evidente nos pedigrees. Falou: vou fazer isso. Voltou correndo para São José do Rio Pardo, uma crise medonha. Então, ele precisou, enfrentando a crise de 29, ele precisou vender todos os marchadores dele para não misturar. Por quê? Seleção de indivíduos dentro da mesma linhagem. Saiu de todos os marchadores dele, todos, não reservou nenhum, e adquiriu tudo novo lá da linhagem do coronel e os filhos, o Edmundo, João Francisco, o Sr. Orlando Prado de Junqueira, eu conheci, criador do Paladino. Ele trouxe todo essa genética para São José do Rio Pardo, e ali ele desenvolveu
a criação dele, seguindo os mesmos princípios, que é escolha de indivíduos dentro da mesma linhagem. E isso deu resultado? Isso deu resultado muito bom. Essa taça que eu estou colocando agora na foto é a taça CCCCN, que foi o seguinte: durante o nosso governo militar, existiu a Semana do Cavalo. Semana do Cavalo eram apresentadas cada ano numa capital, e eram apresentadas todas as raças. A exposição, na verdade, era de equídeos, tinha até jumento, e escolhia os campeões. Após tirar todos os campeões, juntavam esses campeões e tiravam o grande campeão. O grande campeão, você não podia repetir cavalo, não podia comprar cavalo, tinha que ser de sua própria criação. E só existiu essa taça, feita aqui no Porto, aqui em Portugal. É a taça, como se fosse uma Jules Rimet, uma única taça, taça CCCCN, né, Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional, né, dedicada ao criador de pelo menos 3 garanhões consecutivos ou 4 alternados, enfim. Meu avô é o único detentor dessa única taça, porque durante o governo militar inteirinho só existiu uma taça e um ganhador. Essa daí. Com isso, eu quero transmitir a segurança de que esse método de seleção de indivíduo dentro da mesma raça dá certo. Não precisa de nada de fora, não precisa de nada disso. Enfim, esta é a melhor foto que eu conheço como criador e criatura, que é José Osório Junqueira e seu garanhão Turbante J.O. Esse teste de ancestralidade trouxe um conforto para mim, porque eu posso transmitir essa história com mais segurança, né? Porque eu já sabia do resultado antes de fazer, porque já conhecia a história do cavalo, mas é uma situação onde tem comprovado o que meu avô sempre disse: Turbante é o segundo melhor cavalo, porque o primeiro ele dizia que era o Gigante J.O., que pai do Turbante. E meu avô, vamos dizer, se ele tivesse mais uns 10, 20 anos de criação, ele tirava um outro. Mas a história é essa. O meu avô foi um criador dedicado 24 horas por dia, mais de 90 anos criando, e apaixonado por seus cavalos, e um grande estudioso, um grande geneticista, sem ser geneticista realmente, né? Mas um homem do cavalo, vamos dizer, que passou a vida trabalhando em cima de uma seleção de indivíduos dentro do mesmo rebanho. E isso daí é uma segurança muito grande para quem cria, saber que isso dá certo. Isso dá certo, como deu em muitos anos. Então, eu agradeço demais a doutora Laura Paterson pela oportunidade de fazer esse teste de DNA, teste ou consagração de DNA, de ancestralidade de DNA. E desejo a todos que estão assistindo esse vídeo que fiquem tranquilos, Turbante J.O. manga larga puríssimo. E nesse teste, o mais importante disso tudo é que nesse teste, não só a ancestralidade, mas veio também o resultado da
da característica genética de temperamento do turbante, que ele era homozigoto no bom temperamento, um excelente cavalo para se trabalhar, um excelente cavalo para ser nosso companheiro de cavalgadas, um cavalo que vai dar o prazer na montada. Um grande abraço. Obrigado pela atenção.